Uma creche particular do Rio de Janeiro anunciou 2 vagas para professoras, tendo como requisito básico para a contratação ser cristã. O anúncio foi feito pela creche Escola Dunamis, localizada em Campo Grande. A vaga foi divulgada nas redes sociais por Tati Mussalem, dona e diretora pedagógica da creche. Estava prevista a contratação de uma professora de balé e uma de educação física. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância pelo deputado Átila Nunes, MDB. O pedido está em avaliação. Após saber da divulgação do caso, a proprietária da creche pediu desculpas aos ofendidos e atribuiu o requisito a um erro de digitação. A descrição da vaga fere a previsão da Lei Municipal 5.565/2013, a proibir inquirir por quaisquer meios sobre a religião do candidato à vaga em questionários, formulários ou entrevistas de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes e afins. O texto emprega as aspas duplas em 2 momentos. Considerando o contexto, a justificativa correta para este uso é: a expressão um erro de digitação foi utilizada para marcar a diferença de nível de linguagem. B. Tanto a primeira quanto a segunda ocorrência de uso das aspas indicam um sentido irônico. C. Em ambas as situações, o objetivo foi reproduzir de maneira literal o texto de autoria alheia. D. A intenção das aspas na segunda ocorrência é insinuar que existe uma crítica velada à Lei Municipal 5.565 de 2013. 2. Determine a função sintática dos seguintes termos presentes no texto, por Tati Mussalem e pelo deputado Átila Nunes. A. Objeto direto preposicionado. B. Complemento nominal. C. Objeto indireto. D. Agente da passiva. 3. Qual a função da linguagem predominante no texto? A. Referencial. B. Metalinguística. C. Conativa. D. Fática. 4. Após saber da divulgação do caso, a proprietária da creche pediu desculpas aos ofendidos e atribuiu o requisito a um erro de digitação. A respeito deste parágrafo, pode-se afirmar: é um período composto por coordenação com orações assindéticas. 2. A primeira é uma oração subordinada adverbial de tempo. 3. Pediu é verbo transitivo direto e indireto. A. Está correta apenas a 1. B. Estão corretas a 2 e 3. C. Estão corretas a 1 e 2. D. Estão corretas a 1 e 3. 5. Nos versos, nossas roupas comuns dependuradas na corda qual bandeiras agitadas parecia um estranho festival, Silvio Caldas e Orestes Barbosa. As palavras agitadas e festival são formadas por a. Derivação parassintética. B. Derivação sufixal. C. Derivação imprópria. D. Derivação regressiva. 6. Com relação à sintaxe e à análise sintática é correto afirmar que sintaxe é o estudo dos elementos que constituem a estrutura de uma frase. Este campo da gramática tem relação direta com o significado, assumindo, por isso, especial importância no estudo das línguas. 2. A análise sintática, então, é a parte da gramática que descreve a estrutura do período e da oração, decompõe o período em suas orações, e cada oração em seus termos, indicando-lhes as respectivas funções sintáticas. 3. A análise sintática é, acima de tudo, um instrumento metódico e prático para elucidar e perceber as relações existentes entre os termos de uma oração ou de uma oração em relação a outra, no período. A. Estão corretas apenas as afirmações 1 e 2. B. Estão corretas apenas as afirmações 2 e 3. C. Apenas a afirmação 3 está correta. D. Estão corretas as afirmações 1, 2 e 3. 7. Além do substantivo, podem também exercer a função de núcleo do sujeito, a. Uma palavra substantivada, uma locução substantivada, um pronome, uma oração, um numeral. B. Uma locução adjetiva, um pronome pessoal oblíquo, um advérbio, uma locução substantivada, um verbo. C. Um pronome pessoal oblíquo, uma oração, um numeral, uma locução adverbial, uma palavra substantivada. D. Uma locução adverbial,
uma locução substantivada, uma oração, um numeral. 8. Qual das figuras de linguagem, listadas a seguir, está presente neste trecho do romance Mar Morto, de Jorge Amado? O oceano é muito grande, o mar é uma estrada sem fim, as águas são muito mais que metade do mundo, são 3/4 partes e tudo isso é de Iemanjá. A. Personificação. B. Antítese. C. Metáfora. D. Eufemismo. 9. Em qual das versões a seguir o parágrafo apresenta os sinais de pontuação colocados corretamente? A. Nessa vida, à proporção que envelhecemos, vamos nos tornando menos exigentes em relação às pequenas cobranças do cotidiano. Assim, é possível supor que a velhice traz consigo algumas poucas vantagens, entre elas, a de sermos menos perfeccionistas, menos vigilantes e, portanto, mais livres. B. Nessa vida, à proporção que envelhecemos, vamos nos tornando menos exigentes, em relação às pequenas cobranças do cotidiano. Assim, é possível supor que a velhice traz consigo algumas poucas vantagens, entre elas a de sermos menos perfeccionistas, menos vigilantes, portanto, mais livres. C. Nessa vida à proporção que envelhecemos, vamos nos tornando menos exigentes, em relação às pequenas cobranças do cotidiano. Assim, é possível supor que a velhice traz consigo algumas poucas vantagens, entre elas, a de sermos menos perfeccionistas, menos vigilantes, portanto, mais livres. D. Nessa vida, à proporção que envelhecemos, vamos nos tornando menos exigentes em relação às pequenas cobranças do cotidiano. Assim, é possível supor que a velhice traz consigo algumas poucas vantagens, entre elas, a de sermos menos perfeccionistas, menos vigilantes e, portanto, mais livres. 10. De acordo com a língua padrão, a colocação dos pronomes átonos está correta em A. Você um dia jurou não esquecer-se de mim. B. Ninguém impediu A de sair sozinha. C. Que Deus proteja-o. D. Não o amo mais. 11. Bruno é o filho mais velho de Ana e sua idade hoje é igual à idade de sua mãe menos 2/5 da idade dela. Daqui a 16 anos, Ana terá o dobro da idade que Bruno tem hoje. Nestas condições, qual a diferença das idades de Ana e Bruno, hoje? A. 27. B. 32. C. 46. D. 51. 12. Recentemente, foi implantado em um terminal de cargas internacional um sistema de detecção do volume das embalagens de envio com o intuito de facilitar o processo de cobrança dos fretes. Para certificarem que o sistema está operando sem erros, alguns testes foram realizados. Para o primeiro teste, foram escolhidas 3 embalagens. O teste deveria ocorrer da seguinte maneira: 2 embalagens passam pela esteira do sistema, ao mesmo tempo, e o sistema retorna a soma dos volumes das embalagens. Durante os testes, foram obtidas as seguintes marcações: embalagem 1 e embalagem 2 obtiveram volume igual a 114 cm3, embalagem 2 e embalagem 3 obtiveram volume igual a 82 cm3. Embalagem 1 e embalagem 3 obtiveram volume igual a 146 cm3. Nestas condições, podemos afirmar que o volume das embalagens 1, 2 e 3 são, respectivamente, a. 92 cm3, 25 cm3 e 48 cm3. B. 89 cm3, 25 cm3 e 57 cm3. C. 89 cm3, 20 cm3 e 48 cm3. D. 90 cm3, 20 cm3 e 57 cm3. 13. O uso das redes sociais tem se difundido a cada ano em decorrência do aumento do número de pessoas com acesso à internet. Atualmente, as redes sociais não são apenas fontes de entretenimento, mas passaram a ser utilizadas como ferramentas de trabalho. Uma pesquisa revelou sobre a preferência das redes sociais pelos jovens. Veja abaixo os resultados encontrados: 317 pessoas disseram utilizar Instagram e Facebook. 256 pessoas disseram utilizar Twitter e Instagram. 87 pessoas disseram utilizar somente Twitter. 42 pessoas disseram utilizar somente Facebook.
53 pessoas disseram utilizar Facebook e Twitter. 110 pessoas disseram utilizar Instagram, Facebook e Twitter. De acordo com as informações anteriores, sabendo que foram entrevistados 800 alunos, qual é a probabilidade de escolher ao acaso, dentre os entrevistados, uma pessoa que utiliza somente o Instagram como rede social? A. Aproximadamente 21%. B. Aproximadamente 28%. C. Aproximadamente 32%. D. Aproximadamente 36%. 14. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. A função x igual 2x² mais 2x mais 3 intercepta o eixo x no ponto 0,3. A divisão do polinômio 2x² menos 3x sobrescrito 3 mais x menos 1 por x² menos 2x mais 3 deixa como resto menos 10x mais 11, se x igual a mmc, 6, 8, 10, e y igual a mdc, 1440, 3780, então o produto de x por y é igual a 4300. A soma de uma geométrica finita, 1, 2, 4, 8, é igual a 1023, logo podemos afirmar que esta sequência tem exatamente 10 elementos. De um baralho de 52 cartas, a probabilidade de tirar, ao acaso, uma carta de copas ou um as é de, aproximadamente, 31%. A sequência correta é A, V, 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 F, F, B, V, V, F, V, F, C, F, F, V, F, V, D, F, V, F, V, V. 15. Denote por A, N, P, I, C, N, P, o arranjo simples e combinação simples, respectivamente, de n elementos tomados P a forma simplificada da expressão a n2 sobre C, n mais 1, 2 é A, 2, n mais 1, sobre n menos 1, ponto, B, 2, n menos 1, sobre n mais 1, ponto, C, 2 fatorial, D, n menos 1. 16. The learner's emotional state can interfere with acquiring a new language because it involves public practice and speaking in front of others. These skills require that the learner take a risk. This risk can produce embarrassment and anxiety that can block the learner's ability to process new information. To counteract students' emotional state, classroom teachers can create an effective learning environment that helps them integrate into the life of the school. They can provide a classroom experience that is non-threatening and demonstrate to their students that they understand their needs. The key is to make learners feel welcome and comfortable so that their emotions do not impede their learning. The text refers to which of the hypotheses below formulated by Krashen, 1987, on second language acquisition? A. Learning acquisition hypothesis. B. Effective filter hypothesis. C. Monitor hypothesis. D. Comprehensible input hypothesis. 17. The word environment in the excerpt. To counteract students' emotional state, classroom teachers can create an effective learning environment that helps them integrate into the life of the school. Can be replaced by which of the following words without loss of meaning? A. Climate. B. Countryside. C. Landscape. D. Context. 18. When addressing the process of constructing meanings of a socio-interactional nature, the National Curriculum Parameters, PCNs, for foreign language, third and fourth cycles reinforce the importance of working with the types of knowledge that make up individuals' communicative competence and empower them for discursive engagement. Thus, the teacher should work on ideas related to the proposed theme. Always starting from the information constructed throughout the students' lives, from the experiences they have previously lived and stored in their memory, that is, from their knowledge, A. Scientific. B. Systemic. C. Of the world. D. Of textual organization. 19. In educational official documents, specific terminology is used to refer to the English language, such as foreign language, LE, additional language, LA, or lingua franca, LF, and such usage significantly impacts the methodological and pedagogical guidelines present in them. In which document is the term lingua franca used to elucidate the teaching of the language as a global language, independent of origin or geographical limits?
and should be learned even by speakers of English as a first language. A. The Law of Guidelines and Bases of National Education, LDBEN. B. National Curriculum Parameters, 3rd and 4th Cycles of Elementary School, Foreign Language. C. Curriculum Guidelines for High School, Languages, Codes and their Technologies. D. The National Common Curricular Base, BNCC. 20. Observe the images below. The common aspect highlighted in the errors present in the texts of both images is related to A. Syntax, B. Phonetics, C. Spelling, D. Morphology. This is a reading comprehension lesson in which students will explore the synopsis of a movie probably already known to them. It is not part of any sequence of plans and can be used at any time of the year, as it does not require any specific prior knowledge. Lesson preparation. In this lesson, the use of technology will be necessary to show students the text taken from a movie website. In case there are difficulties with the internet, the text can be printed in advance. Some slides, context and output, contain activities that should be projected on the board for better visualization. If it is not possible to use a projector, write the activities on cardboard or craft paper before the lesson and present them during the lesson. For the context part, it will be necessary to print or write the answers to the questions on pieces of paper and wrap them one over the other, forming a kind of cabbage so that students peel and answer the questions. In the case of very large classes, 2 sets of questions should be prepared. 21. The document of the National Common Curricular Base, BNCC, for English Language in Elementary School, Final Years proposes 5 intrinsically interconnected organizing axes. Which of the axes can be inferred from the excerpt presented? A. Writing, B. Reading, C. Intercultural dimension, D. Linguistic knowledge. 22. In the section about lesson preparation, it is observed that the teacher, when proposing the use of technology in the lesson, A. is aware that a large part of school contexts is unfamiliar with the processes to integrate technology practically. B. Acknowledges the difficulty in using digital technologies with students due to outdated and obsolete equipment in schools. C. Clarifies that we must be cautious when proposing the use of digital technologies in school without an affirmative training policy. D. Suggests the use of more traditional resources instead of digital tools in the proposed activities in case of technical limitations. 23. Read the following text. Penny Ur, 2012, asserts that there are various techniques to correct an oral error in the classroom. Student, I reading a book. Teacher, I am reading a book. Which of the following techniques is used in the example? A. Clarification request. The teacher asks for clarification of the meaning to elicit reformulation. B. Metalinguistic feedback. The teacher explains using grammatical or other linguistic terminology. C. Elicitation. The teacher elicits the correct form from the student assuming that they can, in fact, produce it. D. Recast. The teacher says the correct version of the student's erroneous utterance without any further comment. 24. In responding to the question, should I correct all the mistakes? If not, how do I decide what to correct and what not? About written correction, Penny Ur, 2012, states if there are a lot of mistakes, allow yourself to ignore some of them. Correcting everything in an exercise full of mistakes is not only demoralizing for the student, it is also inefficient. The student will be overloaded and cannot possibly pay attention to and learn from them all. Based on the author's response, in which of the following images about correction was the guidance ignored?
25. In the context of the excerpt, the student will be overloaded and cannot possibly pay attention to and learn from them all. The word overloaded is A. A verb, B. An adjective, C. A phrasal verb, D. An idiomatic expression. 26. O processo de elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, deflagrado após a redemocratização do país, contou com o importante papel do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, FNEP. As mais influentes entidades organizativas dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, bem como entidades científicas integraram tal fórum, tais como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, o Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES, e a Associação Nacional de Educação, ANDE, a Central Única dos Trabalhadores, CUT, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES-SN. A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras, FASUBRA, e a Confederação dos Professores do Brasil, CPB. O fórum foi lançado em Brasília, em 9 de abril de 1987, com um manifesto em defesa da escola pública e gratuita, tendo a denominação inicial de Fórum da Educação na Constituinte em defesa do ensino público e gratuito. Após as disputas em torno da aprovação dos dispositivos constitucionais, o Fórum aprovou uma proposta a ser apresentada na Câmara Federal do projeto de lei da nova LDB. O projeto teve como relator o deputado federal Otávio Elísio. Após diversos embates entre os integrantes do FNEP com a bancada conservadora. Embora com muitas emendas para atender aos interesses da referida bancada, o projeto de lei foi, enfim, aprovado na Câmara dos Deputados na forma do substitutivo Jorge Age. Seguindo o rito processual, deveria o Senado Federal analisá-lo e colocá-lo em votação. Identifique a alternativa que apresenta corretamente o que aconteceu com o projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, aprovado na Câmara dos Deputados. A. Foi integralmente aprovado pelo Senado Federal, sob a relatoria do senador Darcy Ribeiro, sendo sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 20 de dezembro de 1996, na forma da Lei N. 9.394. A lei foi apelidada de Lei Darcy Ribeiro. B. Foi preterido e um novo projeto de lei apresentado pelo senador Darcy Ribeiro foi colocado em votação. Tal projeto foi elaborado ainda durante o governo de Fernando Collor de Mello e descaracterizava todo o trabalho construído na Câmara dos Deputados. Em que pesa as disputas travadas pelo FNEP e pelos parlamentares articulados com a defesa da escola pública para preservar aspectos fundamentais da manutenção e desenvolvimento com vistas à oferta de uma educação básica de qualidade. O projeto do senador Darcy Ribeiro foi aprovado com larga vitória em conformidade com interesses das elites nacionais e internacionais, afirmam os principais analistas da história da educação brasileira. De resto, a literatura educacional crítica caracteriza a nova de LDB de minimalista. C. No Senado o projeto foi relatado pelo senador sul-mato-grossense Ramês Tebet e seguiu para a Comissão de Educação, tendo sido aprovado com poucas alterações e sancionado pelo presidente Itamar Franco, cujo ministro da Educação era o ex-senador Darcy Ribeiro. Em homenagem ao referido ministro e suas contribuições para o avanço na aprovação desta nova lei, ela passou a ser conhecida como Lei Darcy Ribeiro. D. O senador Antônio Carlos Magalhães, então presidente do Senado Federal, determinou o arquivamento do projeto de lei da nova LDB como uma forma explícita de demonstração de forças contra a Câmara dos Deputados. Por força da pressão provocada pelo FNEP, o projeto foi desarquivado após a renúncia deste senador, que se viu em meio das fortes denúncias que poderiam levar à sua cassação. Ao assumir a presidência do Senado, Darcy Ribeiro desarquivou o projeto remetido pela Câmara e, em respeito às contribuições deste senador, para dar celeridade e aprovar a nova LDB, foi apelidada de Lei Darcy Ribeiro. 27. Na clássica obra Construção do Pensamento e da Linguagem, Lev Semyonovich Vygotsky realiza uma magistral análise crítica das investigações de Jean Piaget. Para Vygotsky, tal construção teórica de Piaget está eivada de equívocos. Identifique entre as sentenças a seguir aquelas que contemplam corretamente as críticas realizadas pelo pai da psicologia histórico-cultural às teses piagetianas sobre pensamento e desenvolvimento. E Vygotsky contesta a ideia de Piaget que toma o pensamento como ponto de partida do desenvolvimento filogenético e ontogenético.
Não pode ser o pensamento de maneira alguma o primeiro degrau do desenvolvimento da criança e da humanidade. É impossível que o pensamento tenha sido uma função primitiva em toda a história do ser social. Tampouco é o condicionante primeiro, o ponto de partida que fundamenta e faz brotar todas as demais propriedades que caracterizam o processo de desenvolvimento humano. 2. A tese do pensamento autístico como degrau primário e fundamento estruturante das demais fases sucessivas do desenvolvimento do pensamento é uma reprodução que Piaget trouxe da psicanálise freudiana e considerada por Vygotsky como correta. O problema desta tese, segundo o psicólogo soviético, está na atribuição de Piaget ao papel da diretividade dos adultos como condição inexorável para fazer o pensamento avançar desde a mais terna infância. 3. Piaget afirmou ser uma espécie de fabulação, o princípio do prazer que atua nos primórdios da infância para orientar o pensamento autístico. Desse modo, Vygotsky confrontou as ideias piagetianas por denunciar que tais princípios se sobrepõem ao princípio da realidade que governa o pensamento racional, indicando os graves limites científicos dos resultados das pesquisas produzidas pelo biólogo suíço. 4. Ao realizar as mesmas experiências que aplicou Piaget para identificar as relações entre pensamento egocêntrico e desenvolvimento, Vygotsky desmascarou os limites dos resultados obtidos por Piaget. O diferencial foi que Vygotsky inseriu complicações e perturbações nas atividades das crianças. Com isso, o psicólogo soviético concluiu que o coeficiente de linguagem egocêntrica da criança, calculado somente para esses casos de complicações, cresce rapidamente em quase 2 vezes mais em comparação com o coeficiente normal de Piaget. Quando calculados os mesmos casos, mas sem perturbação experimental da atividade, os resultados obtidos por Vygotsky foram os mesmos ou até um pouco inferiores aos de Piaget. Aponte para a alternativa que contempla as sentenças corretas: A, apenas 1, 3 e 4. B, apenas 3 e 4. C, apenas 1, 2 e 4. D, 1, 2, 3 e 4.